imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Graças e paz, irmãos, boa noite a todos. Privilégio poder uma vez mais estar convosco e ouvirmos a poderosa palavra de Deus com o pastor Ney Wagner. Vamos iniciar com uma oração rogando a Deus a sua graça sobre a vida do pastor Ney Wagner, sobre nossas vidas, que irá ministrar a palavra de Deus. Paizinho Santo, nós te agradecemos, não somente por tu ter sido, nesse momento tão difícil de pandemia, um Deus tão gracioso que tem se revelado a nós de forma providencial. Nós te rendemos louvor, gratidão do nosso profundo coração, a ti tão somente, por tua benevolência ao nosso favor. É em nome de Jesus que nós oramos, pedindo a tua graça abundante sobre nós, sobre a vida do pastor Ney Wagner, que tem pastoreado esse rebanho, essa comunidade, essa igreja. Que o Senhor o abençoe, o ilumine, abra os olhos do seu coração para receber mais de ti, Senhor, em todos os momentos de sua vida. Cada membro congregado dessa igreja, da MEPB Cidade Oeste, que o Senhor os visite nessa noite, os abençoe, que o Senhor cure aquele que está enfermo, aquele que tem rogado, Senhor, a ti por uma cura, por uma intervenção, que o Senhor vá de encontro nessa noite. Em nome de Jesus, nós rogamos a ti, Senhor, se assim for de tua vontade, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor faça a tua obra, que o Senhor intervenha naquilo que for de tua vontade fazer. Em nome de Jesus, nós pedimos, te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Diz de tudo, de a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Estamos nesta quinta-feira, 11 de março, usando o nosso perfil, o perfil da nossa comunidade, nossa página no Facebook, da MEPB Cidade Oeste, para levar até o lar dos nossos queridos irmãos e irmãs a reflexão da palavra de Deus, a doutrina em nosso lar. Nós, como discípulos de Cristo, amamos a Escritura e compreendemos que ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é como um mel à nossa boca. Ela é um instrumento por meio do qual Deus nos gera para uma nova vida em Cristo Jesus e nos santifica para que reflitamos a glória, a beleza de nosso bendito Redentor. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Você que a tem, seja ela analógica ou ela no modelo digital, acesse então a sua Bíblia, abra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Mateus o escreveu. E leiamos juntos o verso 9 do capítulo 6. Provavelmente você esteja pensando, mas esse texto o pastor leu semana passada e pregou nesse texto, refletiu nesse texto a semana passada. E de fato você tem razão, rememorando como Deus, por sua graça, nos usou para refletirmos em sua palavra à luz desse texto. No entanto, eu quero pedir a sua compreensão, porque esse texto, ele ainda tem algo a nos dizer. Ele ainda tem algo a nos falar com a graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Uma vez que cada texto da palavra de Deus é uma fonte inesgotável para que possamos, por meio dela, a Escritura, crescermos na graça e no conhecimento de nosso Deus. Mas antes de eu ler juntamente com você, quero pedir que você compartilhe esse vídeo, convide alguns amigos, até mesmo irmãos em Cristo, compartilhando esse vídeo com outros familiares, com outros irmãos em Cristo, para que, por meio da palavra de Deus, possamos juntos ser abençoados nesta noite. Diz assim a Escritura Sagrada. Estou lendo o Evangelho de Jesus Cristo, conforme São Mateus o escreveu, capítulo 6 e o verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Meus amados irmãos e irmãs, nós havemos dito no decorrer dessas últimas oportunas doutrinas que o Senhor tem nos concedido, a verdade que emana da oração do Pai Nosso como modelo para nortear as nossas orações ao Deus Pai Todo-Poderoso por meio do Filho e por meio do Espírito Santo.
visto que esta oração, ensinada por nosso bendito Redentor, por nosso Senhor Jesus Cristo, jamais fora uma oração para que a usássemos como uma espécie de amuleto. Pelo contrário, nesta oração há princípios que devem reger não somente a nossa conduta, mas a nossa prática, a nossa devoção a Deus por meio da oração. Uma vez que nós oramos ao Pai por meio de Jesus, seu Filho, nosso Senhor, e por meio do Espírito Santo, que habita em nós e nos guia em toda a verdade e nos fortalece para que possamos estar na presença do Pai, orando segundo a sua graciosa vontade, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, é importante que nós entendamos, princípios teológicos que permeiam esse texto, que nos revelam a natureza e o caráter do nosso Deus. E eu chamo a sua atenção, pois logo no versículo 9, Jesus claramente nos revela a paternidade de Deus. Mas nós encontramos neste texto, queridos irmãos, tanto a transcendência de Deus quanto a sua imanência. Nesse singelo texto, nesse riquíssimo texto, nós encontramos, portanto, aqui duas verdades, duas facetas acerca da natureza do ser divino. Um Deus que é transcendente, um Deus que está para além de qualquer limitação, um Deus que sobrepuja todas as faculdades humanas, um Deus que transcende, um Deus que está para além de nós. Isso fica claro, pois Jesus, no verso 9, diz: Pai nosso que estais nos céus. Por um lado, quando o próprio Senhor Jesus nos ensina que Deus é Pai, Ele nos revela a imanência divina, que Deus não está distante de nós, que Deus está conosco, e está conosco no que tange a encarnação do Verbo por meio de seu Filho Jesus Cristo, e no que tange a habitação do Espírito Santo em nós, também por meio do Espírito Santo. Mas quando Jesus nos ensina a orarmos a Deus como Pai, a nos aproximarmos dele como Pai, a nos achegarmos a ele como Pai, nos revelando a sua paternidade, nós aprendemos, portanto, à luz das Escrituras Sagradas, que Deus está presente, que Deus não está distante de nós, que Deus não está longe de nós. Ele cuida, Ele ama, Ele provê, Ele preserva. E claramente a paternidade de Deus evocam estes aspectos do cuidado de Deus para com os seus filhos, para com a sua igreja. Mas ao mesmo tempo que nós devemos perceber no texto a imanência divina, ou seja, o fato de que Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que trouxe à existência tudo aquilo que existe pelo poder da sua palavra, um Deus que é santo, 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 está presente e Ele é Pai. Está acessível, é acessível aos seus filhos, aqueles que Ele amou na eternidade e por meio de seu Filho Jesus Cristo, Ele os resgatou para si.
Deus é Pai. E, portanto, amados irmãos, essa paternidade fala-nos da imanência de Deus. De um Deus que está presente, interagindo, dialogando, estendendo a sua mão graciosa, alcançando o quebrantado de coração, o contrito de espírito, inclinado às nossas orações, com os ouvidos atentos às nossas súplicas e ao nosso clamor. É tão somente por isso que o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 33, verso 3, ele diz: clamas a mim e eu te responderei. E te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Na oração, nós nos aproximamos de um Deus que já está próximo de nós, que está com os ouvidos atentos ao nosso clamor e à nossa oração. Mas este Pai que está próximo, este Pai nosso, este Pai celeste, é o Pai nosso que está nos céus. E certamente, amados irmãos, quando Jesus fala acerca do Pai que está nos céus, a intenção de Jesus jamais fora limitar o Pai Nosso a uma determinada geografia, a um determinado espaço, a um determinado ambiente, a um determinado lugar. O céu é mais do que um lugar. O céu é mais do que uma geografia definida. É óbvio que, segundo as Escrituras, o céu é aquele lugar, é aquela habitação onde os santos que morreram com a fé e pela fé, que morreram firmados na fé em Deus, habitam, aguardando a ressurreição dos mortos. Os seus santos anjos também habitam neste lugar. E certamente a Escritura também fala-nos do céu como habitação divina. No entanto, sabemos, à luz do Novo Testamento, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 4, verso 24, que Deus é Espírito. E, portanto, ele não está circunscrito e nem está limitado a alguma geografia ou algum lugar específico, pois o seu ser abrange toda a terra, todos os céus. Ele está em todos os lugares, ele transcende todos os lugares, pois ele é Espírito. E, portanto, não pode estar encaixotado em alguma geografia ou em algum lugar específico. O profeta Isaías, falando dessa grandeza de Deus, diz-nos que os céus são o seu trono e a terra o estrado de seus pés. O que Jesus intenta revelar-nos quando ensina os seus discípulos e, portanto, a igreja a orar: Pai nosso que estais nos céus, é chamar-nos a atenção, é fazer-nos compreender que essa paternidade divina não pode ser comparada aos nossos pais terrenos, aos nossos pais humanos.
A paternidade experimentada pelo homem, na horizontalidade dos seus relacionamentos, é apenas uma sombra que aponta para um ideal, para um padrão, para uma perfeição que nós só encontramos em Deus. Em Deus não há nenhuma das imperfeições e das limitações próprias da paternidade experimentada pelo homem. Deus transcende essa experiência paternal do homem. Na transitoriedade do seu ser e na horizontalidade dos seus relacionamentos. Deus é o Pai nosso que está nos céus. É o Pai cujo todo pai terreno deve olhar como ideal, como arquétipo, como modelo sublime de paternidade. Paternidade esta que está livre, totalmente, absolutamente livre das nossas imperfeições, livre das nossas limitações. E, portanto, Ele ama como nenhum outro pai pode amar. Ele cuida como nenhum outro pai pode cuidar. Ele preserva como nenhum outro pai pode preservar. Ele provê como nenhum outro pai pode prover. Ele sustenta como nenhum outro pai pode sustentar, porque Ele é incomparável, Ele está para além de qualquer paternidade na experiência humana. É por isso que Jesus lembra e revela aos seus discípulos que Deus é Pai nosso, que está nos céus. Certamente, amados irmãos, essa expressão está nos céus ilumina-nos para a compreensão de que aqui se estabelece um contraste. É um contraste entre a paternidade de Deus e a paternidade experimentada pelos homens. Os homens, conquanto experimentem a paternidade, mas são imperfeitos, limitados, e estão na terra, contingenciados pelas circunstâncias próprias da existência sôfrega em que o homem está inserido debaixo do sol. Cerceado e permeado pelas limitações próprias e pelas imperfeições morais do seu ser, pois é pecador, finito. Então Jesus aqui lembra-nos que há um contraste absoluto. Pai nosso que estais nos céus. Ele não está contingenciado pelas circunstâncias, ele não está limitado pelas circunstâncias dessa existência debaixo do sol. Ele está para além. Ele transcende. Portanto, embora a paternidade lembre-nos da imanência de Deus e de um Deus que interage com a criatura e, sobretudo, que interage com seus filhos, amando-os, preservando-os, sustentando-os e guiando-os, Ele ainda assim permanece absolutamente distinto, transcendente, para além daquilo que experimentamos nesta vida debaixo do sol. Por isso, Jesus ensina-nos na oração: Pai nosso que estais nos céus. Certamente, amados irmãos, há vários textos sagrados
que lembrem-nos, ensinem-nos que Deus é transcendente. Que Deus não está limitado a nenhuma circunstância, a nenhum agente fora de si mesmo. Ele é livre, absolutamente livre e transcendente, perfeito, santo, absoluto, eterno. Mas o texto que eu mais amo, para lembrar a mim mesmo que Deus é Pai, mas também é o Pai que está nos céus. Ou seja, que a paternidade nos lembra da sua imanência, mas essa paternidade também nos lembra da sua transcendência, da sua incomparabilidade. É o texto do profeta Isaías, no capítulo 40. Quando o profeta, cheio do Espírito Santo de Deus, fala-nos da transcendência divina, com beleza poética, expressando a verdade que permeia toda a Escritura Sagrada. Deus é transcendente. Deus está para além de nós. E ainda que Ele seja e esteja para além de nós, Ele está conosco. Ele está conosco, porque Ele é nosso Pai que está nos céus. Vejam, permitam-me compartilhar com vocês uma porção do capítulo 40 do profeta Isaías. A partir do versículo 12 está escrito: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balanças de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o instruiu, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, entendimento? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? As nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Meus amados irmãos, o que impressiona na oração do Senhor, no Pai Nosso, nesse verso que refletimos essa noite, é que essa paternidade revelada a nós pelo próprio Filho, Jesus Cristo, de que Deus é nosso Pai, ela tanto expressa a imanência, que Deus está conosco, interagindo conosco, presente, mas é também transcendente. E tudo revelado em sua paternidade. Ele é Pai nosso, ama
cuida, preserva, sustenta. Mas está nos céus. É um Pai transcendente, soberano, incomparável, que tudo reside sob o seu controle absoluto. E nesta verdade teológica repousa o crente, em saber que absolutamente nada, nem mesmo um passarinho cai do céu, se não for segundo a sua vontade. E por isso nós podemos orar a Deus, dizendo: Senhor, faça-se a tua vontade, porque à luz da palavra e pelo Espírito Santo que habita em nós, nós estamos cônscios de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E como diz São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28, quando ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, pois todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque as coisas estão sob o controle daqueles que criou estas coisas, que sustenta estas coisas, que controla estas coisas. Que não pode ser confundido com nenhuma destas coisas. Que é um Deus distinto, que transcende. É nesta verdade que repousa a nossa confiança, que repousa a nossa fé. Deus absolutamente transcendente, para além de nós e para além até mesmo da nossa compreensão, inexplicável e ainda assim presente, que cuida, que ama, que está conosco. No entanto, amados irmãos, nós precisamos refletir o que isso significa para a nossa experiência cristã. Porque quando pensamos na paternidade de Deus, suscitamos, quase que de forma coercitiva, uma pergunta que fica incomodando-nos. Se Jesus aqui nos revela que Deus é Pai nosso, essa paternidade divina implica que todos os seres humanos são filhos de Deus. Pois necessariamente, ao falarmos sobre paternidade, pensamos em filiação. Mas certamente, amados irmãos, quando a Bíblia fala da relação entre a paternidade de Deus e os seus filhos, não fala de uma filiação divina por natureza. Ou seja, nenhum ser humano é filho de Deus por natureza. E não somos filhos de Deus por natureza por causa do pecado, por causa dessa mácula, dessa mancha moral que permeia cada aspecto da nossa humanidade. E que é inerente à nossa natureza e à nossa experiência, à luz das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus nos revela, por meio do apóstolo São Paulo, que, inspirado pelo Espírito Santo, ensina-nos que pecamos à semelhança de Adão. E por causa do pecado nos tornamos inimigos de Deus, estrangeiros, distantes, separados de Deus. E assim, queridos irmãos, separados de Deus,
não somos filhos de Deus. Não por natureza. Somos filhos de Deus por adoção. A palavra de Deus nos ensina claramente essa doutrina tão negligenciada em nossos dias. O Filho, por natureza de Deus Pai, é Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É por isso que Jesus é chamado de o unigênito. Em João capítulo 1, versículo 18, o testemunho do Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, ensina-nos. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecido, este o revelou. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, também a palavra de Deus ali nos revela a relação entre as pessoas divinas, o Pai e o Filho. Quando assim diz a Escritura: graças te dou, ó Pai, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus é o unigênito, único. Mas, amados irmãos, a palavra de Deus não se refere a Jesus apenas como o unigênito de Deus. A Escritura também revela-nos, tanto o livro do Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 5, Jesus como o primogênito de Deus. Isso é intrigante. Ele é unigênito ou é primogênito? Ele é ambos. Ele é o único Filho de Deus, incomparável, que é Deus com Deus e Deus de Deus, é luz de luz, é verdade da verdade. Mas também é primogênito, porque ele é o primeiro de muitos, porque na encarnação, ao condescender conosco, ele se tornou nosso irmão. E pela fé nele, nós somos adotados e acolhidos na família de Deus, que agora também é o nosso Pai. Então ele é unigênito, mas ele é o primogênito porque ele é o primeiro de muitos. E a sua morte tem esse propósito, tem esse objetivo, tem esse significado. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, palavra de Deus. O Espírito Santo inspira o apóstolo São Paulo, escrevendo: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Percebam as palavras ousadas, gloriosas do apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Nos diz ele, escrevendo aos crentes da Galácia, que Deus enviou o seu Filho para o resgate de sua igreja, a fim de que nós recebêssemos a adoção, fôssemos acolhidos, fôssemos adotados e nos tornássemos filhos de Deus, não por nossas forças, não por nossos méritos, mas porque em Jesus Ele nos acolhe como filhos seus. Então, à luz disso, irmãos, nós devemos
refletir quais as implicações da paternidade de Deus. Primeira, somos adotados como filhos. Eu li Gálatas capítulo 4 e 5, mas também quero ler juntamente convosco o Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme São João escreveu no capítulo 1, versículo 12. Quando a palavra de Deus assim nos diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, observe aqui, amados irmãos, que o texto claramente nos revela que foi nos dado o poder de sermos filhos de Deus. Isso significa, amados irmãos, que um agente divino, poderoso, efetuou em nós esta graça maravilhosa, esta dádiva maravilhosa de sermos feitos filhos de Deus. E há duas doutrinas bíblicas que estão relacionadas com a adoção. Se somos adotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, uma vez que estávamos alheios à graça, alienados de Deus, estrangeiros e inimigos de Deus por causa do pecado de Adão e do nosso pecado, Deus precisou operar um milagre para nos gerar de novo e nos suscitar em sua família. Nos suscitar para a posição de filhos de Deus. E essa obra graciosa, palavra de Deus, nos ensina que é o novo nascimento, ou regeneração. Regeneração, amados irmãos, significa dizer que o Espírito Santo de Deus graciosamente nos vivifica, nos arranca da sepultura da morte, da alienação de Deus e nos torna filhos de Deus, nos dando vida e vida abundante. A vida que Jesus Cristo, Filho de Deus, compartilha conosco. Portanto, nós somos gerados de novo. E é por essa razão que Nicodemos, o fariseu, que procura Jesus na penumbra da noite, curioso, Jesus então lhe confronta, dizendo-lhe, capítulo 3, a partir do versículo 5. Necessário vos é nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E Nicodemos fica embasbacado, estupefato, diante desta verdade que ele fingia não compreender. Jesus o censura, dizendo: tu és mestre em Israel e não sabes do que eu estou falando, uma vez que esta doutrina, esta verdade do novo nascimento permeava o ensino do Antigo Testamento. Em Ezequiel, capítulo 36, do verso 24 e verso 25, claramente a palavra de Deus nos diz que esta é uma graça, uma dádiva operada por Deus,
que nos purifica, que asperge em nós as águas purificadoras do Espírito Santo e nos renova, nos purifica, nos traz a vida, a uma nova vida. Para que sejamos seus filhos e Ele seja o nosso Pai. Para que sejamos seu povo e Ele seja o nosso Deus. Nosso Deus. Mas também nós encontramos em Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, quando o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: naqueles dias, eu escreverei a minha lei, não em tábuas de pedra, mas na tábua dos vossos corações. Porque, amados irmãos, esta obra graciosa que Deus realiza em nós por meio do Espírito Santo, porque Ele é o vento impetuoso que sopra onde quer, que é livre, que opera em nós essa graça de trazer-nos a uma nova vida e nos adota por meio de Cristo. E somos então inseridos na família de Deus. Somos filhos de Deus por adoção. Mas somos amados, tanto quanto é o Filho natural, o Filho, o único Filho, Jesus Cristo. Pois assim como o Pai testemunha do seu amor pelo Filho, em Mateus capítulo 3,17, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, reverberando Isaías capítulo 42, versículo 1, e versículo 2, como também Mateus 17, versículo 5. Assim como o Filho é amado pelo Pai, em Jesus, todos aqueles que se tornam filhos de Deus também são amados, tanto quanto o Filho é. Mas regeneração implica em fé. Veja o que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, fala-nos a partir do versículo 5. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Mas veja que todas as vezes que se fala em adoção, é importante ressaltar que fomos adotados porque fomos regenerados. Ou melhor, somos regenerados porque fomos adotados, uma vez que esta adoção transcende o tempo, está na eternidade. Pois São Paulo diz: fomos predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Mas somos regenerados, nascidos de novo, somos gerados novamente pelo poder do Espírito Santo. E simultaneamente cremos em Jesus. Veja, Efésios capítulo 1, versículo 13, o apóstolo São Paulo, cheio da graça de Deus, escreve: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mas há uma segunda implicação da paternidade de Deus na nossa experiência cristã: a habitação do Espírito. Lucas, que registra o paralelo
desse texto de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, ele registra com uma pequena diferença do relato que Mateus faz no capítulo 6. E eu quero mostrar para você essa diferença. Mateus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas veja, que a paternidade de Deus implica em bênçãos. E Lucas aqui registra no capítulo 11, versículo 13, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, as seguintes palavras: Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Mas em Mateus, no capítulo 7, há uma pequena distinção no versículo 11. Quando o evangelista assim registra as palavras de nosso Senhor Jesus: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Mateus fala da bondade inerente à paternidade de Deus, de abençoar, de ser dadivoso, de dar coisas boas aos seus filhos que lhe pedirem. Mas Lucas diz-nos que estas coisas boas é o Espírito Santo. No capítulo 11, versículo 13. E certamente, amados irmãos, nos faz refletir que mesmo que as coisas boas que recebemos do Pai sejam de fato boas e até mesmo necessárias, não há maior dádiva, não há dádiva mais urgente, mais necessária, mais sublime que a habitação de Deus em nós por meio do seu Santo Espírito. Não há dádiva comparada. Não há dádiva tão preciosa. Não há uma maior bênção do que o Deus da bênção. Não há maior bênção do que Deus, o Espírito em nós, habitando em nós, guiando-nos, preservando-nos, santificando-nos, instruindo-nos e nos moldando à imagem do nosso Pai. Veja, São Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4 e o versículo 6, ele diz: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho. Veja, que implicação da paternidade de Deus é esta? Uma vez que somos adotados como filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus, Deus envia aos nossos corações, Deus envia o seu Espírito para habitar em nós. O interessante é que São Paulo chama o Espírito Santo, no verso 6 do capítulo 4 de Gálatas, como o Espírito de seu Filho. Sim, é o Espírito de seu Filho Jesus Cristo, porque este Espírito procede do Pai, mas procede do Pai e vem habitar em nós por meio de Jesus Cristo. É Jesus que roga ao Pai para que o Pai envie essa dádiva graciosa aos seus filhos.
para que não estejamos órfãos, para que não estejamos sozinhos, mas o Espírito de Deus, que é Deus com Deus e Deus com o Filho, habite em nós e testifique com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Que nós somos filhos de Deus. E por isso Ele nos faz clamar a Deus como Pai. Ele nos compunge, Ele nos constrange a invocarmos a Deus como Pai. Pois na verdade, amados irmãos, nós não oraríamos como convém a Deus se não fosse a intercessão do Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Pai envia o seu Espírito para habitar em nós, nos instruir, nos ensinar a orarmos como convém. Sobretudo porque naturalmente nós não temos vontade de orar. Naturalmente nós não sabemos orar. Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito que é dádiva de Deus por meio do Filho, a nós, seus filhos, é quem nos ensina, é quem nos constrange a buscá-lo em oração. Portanto, o Deus que está com os ouvidos inclinados à nossa oração é o mesmo que por meio do seu Espírito nos constrange a buscá-lo, nos constrange a orar e a invocar o seu santo nome. Por isso que o profeta Zacarias, no capítulo 12, profeta Zacarias, e o versículo 10, fala que Deus enviou o espírito de súplica. Zacarias capítulo 12 e o versículo 10. A palavra de Deus assim diz: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. É o Espírito Santo, chamado aqui pelo profeta Zacarias de o espírito de súplica. O Espírito que ora, sim, é Ele que ora em nós. É Ele que ora em nós para que as nossas orações sejam moldadas, sejam convenientes à vontade de Deus. Conveniente à santidade, à perfeição de Deus. Mas há uma terceira implicação da paternidade de Deus. Se por um lado, a adoção de filhos e a habitação do Espírito são essas implicações graciosas, há uma outra implicação graciosa que ressalta a responsabilidade dos filhos de Deus. Honrarmos nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu chamo a sua atenção para essas três expressões que revelam a dignidade de Deus e, sobretudo, a nossa vocação em honrá-lo, porque o seu nome é santo. Seu reino é único e glorioso, soberano, e a sua vontade é sublime, graciosa e poderosa. Portanto, como filhos, nossas ações, nossos pensamentos, nossa vida deve exalar essa dignidade, deve refletir essa vocação para honrarmos o nosso Pai. Pois santo é o seu nome
gracioso é o seu reino e soberana é a sua vontade. Que Deus em Cristo muito te abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Mudar de vida está em seus planos para 2021? Então, será aprovado em um concurso